Ministério Público Federal quer informações sobre suspensão de pagamento às vítimas da barragem de Fundão, em Mariana. O pedido foi feito pela Força Tarefa Rio Doce para a Renova e o Comitê Interfederativo, que tem a função de orientar e validar os atos da Fundação. A audiência aqui no STF tenta chegar a um acordo sobre o repasse de dinheiro do Executivo para o Legislativo e o Judiciário no Rio Grande do Sul. Começa a Semana Nacional de Execução Trabalhista. As ações são voltadas para solucionar os processos em que os devedores não pagaram os valores reconhecidos em juízo. E o fim da obrigatoriedade de simuladores nas autoescolas. Olá, boa noite. Boa noite. Uma audiência no Supremo Tribunal Federal tenta resolver o impasse entre o Executivo e o Poder Legislativo e Judiciário no Rio Grande do Sul. A intermediação foi feita pelo presidente do STF do CNJ, ministro Dias Toffoli. A audiência em Brasília contou com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e representantes do Tribunal de Justiça do Estado, Tribunal de Contas, Ministério Público, Assembleia Legislativa e Defensoria Pública. O Rio Grande do Sul vive um impasse. O governo estadual não quer repassar um reajuste de 4,06% para o Legislativo e o Judiciário no ano que vem. Quer manter o mesmo orçamento deste ano. O motivo é a crise financeira. O déficit previsto para o ano que vem chega a 5 bilhões de reais. Aumentar o repasse aos outros poderes, no que é demandado, significariam cerca de 200 a 230 milhões de reais de aumento de repasse de um dinheiro que a gente não tem. Simplesmente que tem que ser tirado forçando o déficit. Você aumenta o déficit do Estado, aumentando os repasses para os outros poderes. Então é isso que a gente está buscando, essa intermediação, com a participação aqui do Supremo Tribunal Federal, para que, se for para ter um aumento de repasse, tem que achar fontes de financiamento dentro dos próprios poderes. O congelamento está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas em agosto o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul suspendeu o contingenciamento. Logo depois, o governo recorreu no Supremo. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, intermediou a audiência. O governo propôs um índice de reajuste intermediário. Nós temos que esgotar todas as possibilidades para a obtenção desse acordo. Repito, em que todos nós estamos solidários com a questão fiscal, estamos diminuindo ano a ano a nossa participação no orçamento do Estado, empregando em gestão para manter o congelamento em custeio e investimento que já vem desde a gestão passada, mas nós precisamos ter uma mínima reposição, que talvez não seja os 4,06 em pessoal, mas pelo menos do crescimento vegetativo para manter as instituições funcionando. Tem que se manter, evidentemente, uma base, e uma base é o crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo dos poderes e das instituições é em torno de 3%. Isso em pessoal. Para a manutenção, evidentemente, da folha, poder continuar adimplindo esses pagamentos dos vencimentos. Como não houve acordo, uma nova audiência de conciliação será marcada dentro de 15 dias. O Ministério Público Federal cobrou da Fundação Renova, responsável por reparações aos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, informações sobre o corte indevido nos auxílios financeiros emergenciais. As informações solicitadas são das medidas adotadas para sanar as possíveis irregularidades nos cortes dos auxílios financeiros emergenciais dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015. O pedido foi feito pela Força Tarefa Rio Doce para a Renova e o Comitê Interfederativo, que tem a função de orientar e validar os atos da Fundação. O MPF questiona as entidades se as revisões do pagamento e os critérios de análise foram decididos internamente pela Renova ou pelo comitê e pede a cópia, se houver, do documento que estabelece as diretrizes da revisão. O Ministério Público também quer saber como os atingidos podem apresentar recurso da suspensão dos pagamentos e se eles têm acesso à cópia integral do processo de revisão do auxílio. Aproximadamente 143 atingidos foram comunicados por telefone sobre o desligamento do programa de auxílio financeiro emergencial.
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral deve continuar amanhã a análise de uma ação de investigação judicial eleitoral em que coligações são acusadas de fraudarem candidaturas femininas nas eleições municipais de 2016. Na sessão desta terça-feira, dia 17, os ministros devem continuar o julgamento de um processo de Valença do Piauí, em que 2 coligações são acusadas de fraudar candidaturas femininas para alcançarem um mínimo de 30% determinado pela legislação. Ao apresentar voto vista, o ministro Og Fernandes acompanhou o ministro Edson Fachin, que determinava a cassação apenas dos registros daqueles candidatos que estavam comprovadamente envolvidos na fraude. O ministro Og divergiu apenas para determinar a cassação de uma candidata que, apesar de alegar doença durante o período eleitoral para justificar não ter feito campanha, não pediu a substituição. Após o voto do ministro Og Fernandes, o julgamento foi adiado. Está na pauta da sessão do dia 19 uma ação de investigação judicial eleitoral do presidente da República, Jair Bolsonaro, e da coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos, contra Fernando Haddad e Manuela Dávila, candidatos a presidente e vice durante as eleições do ano passado. Bolsonaro e a coligação afirmam que os candidatos se beneficiaram de notícias falsas durante a campanha presidencial de 2018. Também está previsto o julgamento sobre o pedido de incorporação do Partido Humanista da Solidariedade ao Podemos. O relator dessa ação é o ministro Edson Fachin. E começou nesta segunda-feira a 9ª Semana Nacional da Execução Trabalhista. O evento é promovido todos os anos pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, com parceria com os 24 tribunais regionais do trabalho. Este ano, a Semana Nacional da Execução Trabalhista tem como slogan: Todos pela efetividade da justiça. As ações são voltadas para solucionar os processos em que os devedores não pagaram os valores reconhecidos em juízo. A Justiça do Trabalho busca, por meio da penhora de bens, da realização de audiências de conciliação e da promoção de leilões, dar fim aos processos com dívidas trabalhistas pendentes. No ano passado, quase 720 milhões de reais foram movimentados durante a 8ª Semana Nacional da Execução Trabalhista. Os 24 tribunais regionais do trabalho realizaram mais de 23 mil audiências e atenderam quase 94 mil pessoas. Foram homologados mais de 8.300 acordos, realizados 645 leilões e efetivados 27.858 bloqueios por meio do Bacenjude, sistema que interliga a Justiça ao Banco Central e as instituições bancárias. Promovidas desde 2011, as edições anteriores da Semana da Execução Trabalhista juntas movimentaram mais de 5 bilhões de reais. Esta edição vai até a próxima sexta-feira, dia 20. A Receita Federal liberou hoje o pagamento do 4º lote de restituições do Imposto de Renda 2019. Ao todo serão pagos 3 bilhões e meio de reais para 2.819.522 contribuintes. Mas muita gente esquece da malha fina. Um equívoco na hora de declarar a pensão alimentícia do filho acabou em dor de cabeça para o Helder. Ele foi parar na malha fina e não foi nada fácil resolver o problema. A fila é grande para resolver os problemas. Então eu no meu caso eu tinha restituição, eu demorei bastante, assim, quase um ano até para poder receber esse dinheiro, né? Cair na malha fina nada mais é que a Receita Federal encontrar informações diferentes na declaração de imposto de renda. Um erro que muitas vezes pesa no bolso do contribuinte. A multa é de 75% em cima do valor que precisou ser corrigido. Pela página da Receita na internet já é possível checar se a declaração foi processada. Se ela estiver na fila de pagamentos, significa que os dados estão corretos. Se não, é preciso procurar o quanto antes onde está o erro. É só acessar o cadastro pelo número do CPF. Este contador lembra que, em alguns casos, as pessoas se atrapalham com coisas simples. Evitar montar planilhas de salários ou alguma coisa assim. Procurar trabalhar sempre com documentos de fontes confiáveis e oficiais, né? Jamais trazer alguma coisa de salário para poder ficar tentando montar essa situação toda para confeccionar a sua declaração. No 4º lote, o fisco vai liberar R$ 2.800.000 aos contribuintes em dia com o imposto de renda. Errar é considerado normal para a Receita Federal. O problema é quando a sonegação é proposital.
A Receita Federal, por exemplo, ela vai instaurar um PAF, é um processo administrativo fiscal, para fazer, então, a punição do devedor, no caso, na esfera administrativa, aplicando uma multa pelo descumprimento das obrigações acessórias e principal, e também temos a esfera penal, na qual o cidadão também, após a verificação do fato gerador, a conclusão do processo administrativo fiscal, segundo a jurisprudência do Supremo, eles vão materializar este fato e comunicar ao Ministério Público para que haja a apuração criminal dessa situação. Na manhã de hoje, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, participou do primeiro Congresso Internacional de Direito Processual Civil. O evento é realizado pela Escola Superior da Advocacia Pública, no Rio de Janeiro. Na conferência desta segunda-feira, o ministro Luiz Fux, que também é professor titular de Processo Civil na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, falou sobre a análise econômica do direito. Ao fazer um panorama do tema, o ministro Fux destacou que essa perspectiva coloca o direito sobre uma noção de eficiência econômica, na qual a busca é resolver os problemas jurídicos de maneira mais rápida e positiva. Uma pessoa só vai propor uma ação se ela fizer uma análise de custo-benefício. Se o custo for maior que o benefício, ela não vai propor ação. Isso é uma análise econômica. E o direito tem que ser eficiente na análise econômica. O ministro também reforçou que um sistema jurídico eficiente traz resultados econômicos para o país. Isso é importantíssimo, porque atrai investidores. E o Brasil precisa de crescimento econômico, renda, empregos, etc. Então, o Brasil tem de, digamos assim, aplicar na prática, tem que seguir esses critérios da análise econômica do direito. A seguir, Justiça suspende desconto em folha de segurado por causa de fraude em filiações. Na verdade, o beneficiário estava pagando por aquilo, ele estava comprando um produto sem saber. Começou a valer hoje a resolução do Conselho Nacional de Trânsito que define mudanças no processo de formação de motoristas. Entre as alterações estão a que torna facultativo o uso de simulador para conseguir a Carteira Nacional de Habilitação e a que reduz de 25 para 20 horas o número de aulas práticas para a habilitação da categoria B. O documento reduz também o número de aulas noturnas. Outra mudança é o aumento da validade da CNH, que passa a ser de 10 anos. Apenas no Rio Grande do Sul, a resolução ainda não está valendo. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região suspendeu os efeitos da norma por meio de liminar expedida em agosto. A Justiça Federal do DF negou o pedido feito por associação que queria impedir o INSS de devolver 14 milhões de reais para aposentados e pensionistas. A devolução do dinheiro ocorreu depois de suspeita de fraudes. A suspeita de fraudes cometidas por 4 associações ligadas ao INSS começou com um grande número de queixas de aposentados e pensionistas. Ao todo, foram mais de 10 mil denúncias registradas em PROCONs, sites de reclamação e até no Ministério Público Federal. A gente observou que elas não tinham uma vinculação de associação, que é aquela reunião de pessoas com um objetivo comum. Na verdade, elas cooptavam essas pessoas e vendiam produtos, por exemplo, seguro de vida, auxílio funeral e tantas outras, desconto em farmácia, enfim, tinham várias coisas que, na verdade, o beneficiário estava pagando por aquilo, ele estava comprando um produto sem saber. Por irregularidades, o INSS rescindiu os acordos com as associações e os valores descontados indevidamente dos aposentados e pensionistas foram devolvidos. Mas uma das associações, a ASBAP, não aceitou a medida e entrou com uma ação na Justiça para impedir a restituição de 14 milhões de reais para os beneficiados. A alegação foi que o dinheiro descontado era fundamental para cobrir as despesas dos benefícios oferecidos. O caso foi julgado no Distrito Federal. A Justiça manteve medida do INSS e levou em conta argumentos da Advocacia Geral da União. A AGU alertou sobre a existência de mais de 170 ações envolvendo a ASBAP, Associação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, por descontos irregulares. Há a possibilidade de recurso, existem recursos
previstos no Código de Processo Civil contra essa decisão. Contudo, uma vez que foi indeferido esse pedido de tutela, já há o processamento da devolução desses benefícios, de modo que, muito provavelmente, essa ação perderá o objeto. Em nota, a ASBAP informou que os associados aderem aos benefícios oferecidos de maneira voluntária e que as reclamações registradas representam menos de 1% do total de associados. A associação disse ainda que está à disposição da sociedade para qualquer esclarecimento. Em Carmo do Rio Claro, Minas Gerais, a Justiça criou um sistema para dar mais agilidade aos processos de trabalhadores rurais com demandas judiciais de auxílio-doença, aposentadoria ou pensão por morte. Uma das primeiras a chegar foi a dona Alzira. Ao ter o pedido aceito, disse que a aposentadoria será uma grande ajuda. Na parte mais importante, que eu, no mercado e nos meus remédios. A equipe do Fórum realiza as audiências em 3 salas. As edições do mutirão somam 118 processos finalizados, número que, no passado, levaria um longo tempo para ser alcançado. Era difícil realizar as perícias. Com isso, os processos demoravam a entrar na fase de instrução e julgamento e não eram selecionados para o mutirão. Até que o TJMG implantou o sistema de auxiliares da Justiça, um banco de profissionais que permite ao juiz selecionar peritos para os casos necessários. Agora ele apresentou o laudo, as partes foram intimadas, o juiz homologou o laudo, a gente já faz a solicitação de pagamento, o próprio tribunal já efetua o pagamento direto na conta do perito. Então isso trouxe mais agilidade nos processos, não só do INSS, mas quanto também todas as demandas. Essa agilidade se reflete no tempo de tramitação dos processos. Se fosse o método tradicional, sairia depois de 1 ano e 2 meses. O prosseguimento dele todo até antes da audiência de instrução. A sentença é emitida de imediato. Caso o pedido seja julgado improcedente, é possível recorrer da decisão no mesmo dia. Para o STJ, quem exerceu trabalho rural descontínuo antes de 1991 pode computar para aposentadoria híbrida por idade. Na reportagem de hoje, você vai conhecer a história de um homem que dividiu a vida entre o campo e o serviço urbano. O trabalho no campo começou cedo, aos 6 anos de idade. A ajuda que dava para os pais se tornou profissão. O produtor rural Jorge Batista viveu do campo até os 28 anos. Depois decidiu tentar a vida na cidade. Saiu do Rio Grande do Sul e veio para Brasília. Vem trabalhar com financiamento, não deu bom para a gente teve que largar a área do rural, que não estava tendo lucro nenhum mais. 20 anos depois, o produtor rural voltou para o campo. Hoje, com 62 anos de idade, ele está perto de se aposentar. Como passou uma parte da vida na área rural e outra na urbana, o trabalhador tem direito à aposentadoria híbrida, que soma os dois para o tempo de contribuição do INSS. Quando isso acontece, ao invés de aposentar com a idade do rural, que é 5 anos a menos que o normal, esse cidadão com aposentadoria híbrida aposenta a mulher com 60 anos e o homem com 65 anos de idade. O produtor rural ou agricultor familiar é isento do pagamento do INSS. Mesmo não contribuindo, ele recebe todos os benefícios de um trabalhador urbano quando se aposenta. Essa é uma forma de incentivar a atividade no campo. A aposentadoria híbrida foi tema da tese 1007 fixada pelo STJ. Ela diz que o tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213 de 1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições nos termos do artigo 48, parágrafo 3º da Lei 8.213 de 1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. Os ministros firmaram essa tese depois de analisarem 2 recursos especiais sobre o tema. Em ambos os processos, o INSS sustentou que a concessão da aposentadoria híbrida exige que a atividade rural
tenha sido exercida no período de carência de 15 anos, não se admitindo o cálculo de período rural remoto. O relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ressaltou que a jurisprudência do STJ é unânime ao reconhecer a possibilidade de soma de lapsos de atividade rural, ainda que anteriores à edição da Lei 8.213 de 1991, sem a necessidade de recolhimento de contribuições ou comprovação de que houve exercício de atividade rural no período contemporâneo ao requerimento administrativo ou implemento da idade, para fins de concessão de aposentadoria híbrida, desde que a soma do tempo de serviço urbano ou rural alcance a carência exigida para a concessão do benefício de aposentadoria por idade. A seguir, operadoras de plano de saúde devem comunicar aos beneficiários sobre descredenciamento de clínicas médicas. O ministro destacou decisões do STJ em que foi estabelecido o dever das operadoras de planos de saúde de informar os segurados sobre modificações na rede conveniada. É dever das operadoras de saúde comunicar aos beneficiários modificações na rede conveniada, incluindo o descredenciamento de clínicas médicas, mesmo se a rescisão não partir da operadora. As operadoras de planos de saúde têm obrigação prevista na lei que regulamenta o setor de informar os beneficiários quando há hospital descredenciado. Agora, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que essa obrigação também se aplica aos casos de descredenciamento de clínicas médicas. No caso analisado pelos ministros da terceira turma, um segurado entrou com pedido de tutela antecipada para garantir cobertura para tratamento com um médico de confiança, que já o acompanhava, mas que atendia em uma clínica que foi descredenciada. Segundo ele, o local parou de atender o plano de saúde sem aviso prévio. A operadora do plano alegou que a rescisão do contrato não foi provocada por ela e que a obrigação de notificar os beneficiários só se aplicaria a hospitais. Mas o relator do recurso, o ministro Vilas Boas Cueva, considerou que, embora a lei dos planos de saúde mencione apenas o termo entidade hospitalar, essa expressão, à luz dos princípios do direito do consumidor, deve ser entendida como gênero, englobando clínicas, laboratórios, consultórios médicos e outros serviços conveniados. O ministro destacou decisões do STJ em que foi estabelecido o dever das operadoras de planos de saúde de informar os segurados sobre modificações na rede conveniada. Por unanimidade, os ministros negaram o recurso da empresa. Na primeira reunião da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça da Paraíba, membros debatem como promover igualdade à pessoa com deficiência. A presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba, por meio do ato número 66/2019, instituiu a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Poder Judiciário Paraibano. A primeira reunião com membros da comissão buscou definir alguns encaminhamentos, como a adaptação dos prédios públicos do TJ e cursos destinados aos servidores. A partir de agora, dessa reunião com a Comissão de Acessibilidade, a gente vai fazer um resgate desses projetos que já foram feitos, que contemplam a acessibilidade, os projetos de reforma que, porventura de orçamentária, eles estejam engavetados, vamos dizer assim, eles vão ser retomados para que essas comarcas, tanto do interior como de João Pessoa, elas sejam contempladas também com essa acessibilidade. Segundo o presidente da comissão, desembargador Joás de Brito, antes de tudo, serão ouvidas as pessoas que têm algum tipo de deficiência e suas necessidades para que possa ser criado um plano de ação dentro das condições econômicas e financeiras do tribunal. É uma política pública do CNJ e que todos os tribunais têm que implementar. Você fazer um levantamento da situação, inclusive dos reclamos que existem das pessoas que têm deficiência, e esses reclamos que existem junto à ouvidoria, nós vamos fazer o levantamento de tudo que existe, e levantamento arquitetônico também de todos os prédios nossos, onde funciona o Poder Judiciário, questão do atendimento. Então, tudo isso vai ser feito um levantamento para podermos fazer um plano de ação e aí verificarmos o que é possível ser feito dentro das condições econômicas do Poder Judiciário. E é hora de dar um giro na rede para saber das últimas notícias.
Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as últimas para a gente. Oi, Viviane. Boa noite. Oi, William. Boa noite para você, Érica, e boa noite a todos. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu que o Ministério da Economia autorize concurso público para o IBAMA. Essa recomendação tem o objetivo de combater o desmatamento e as queimadas na Amazônia. Segundo o documento, o cronograma do concurso deve ser elaborado em no máximo 180 dias a partir da autorização. Se a recomendação não for atendida, medidas judiciais e administrativas podem ser tomadas. E agora uma notícia do Supremo Tribunal Federal. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, restabeleceu a cobrança da taxa de incêndio em Minas Gerais. O governo do estado alegava que a perda de receita e devolução de valores já recebidos passa de 870 milhões de reais. O ministro Dias Toffoli entendeu que a suspensão da cobrança, determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado, poderia inviabilizar o funcionamento do Corpo de Bombeiros. E o plenário do STF decidiu: o conceito de unidade familiar não pode deixar de fora a união entre pessoas do mesmo sexo. A decisão teve como base uma lei do Distrito Federal que estabelece as diretrizes para a implantação da política pública de valorização da família. O artigo 2º define como família o núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável. Para o relator, ministro Alexandre de Moraes, esse artigo viola os princípios constitucionais da dignidade humana. É isso, o Giro na Rede fica por aqui. As reportagens do Jornal da Justiça estão no YouTube. É só você digitar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Viviane. Esta edição do Jornal da Justiça também fica por aqui. Uma boa noite. Acompanhe agora a estreia do programa Arquivo Justiça. Boa noite para você.